Fala, fenômeno, tudo bom? Boa tarde, torcida de Série A do Campeonato Brasileiro, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Canal Tudo Nosso Nada Deles, me chamo Theo Souza, nosso canal aqui informativo com notícias diárias do nosso grande Clube do Remo, que joga amanhã contra o Águia de Marabá, fora de casa. E agora, meu amigo, é ganhar ou ganhar, como diz no futebol, matar ou matar, não tem pra onde fugir, jogo único, tá? Jogo das quartas de finais e semifinais serão jogos únicos e a final serão 2 jogos, tá bom? Te inscreve no canal aí, lembrando que é de graça, galera, não custa nada. Deixa o teu like, tá bom? A gente agradece de coração aquele like dado, aquela inscrição, e sempre ajuda o nosso trabalho aí aqui no canal, tá bom? Galera, vamos falar um pouquinho do Remo aí. O Leão Azul Paraense fez um jogo horroroso mais uma vez no domingo, em casa cheia, né? Um Bainão totalmente cheio. E o Leão Azul Paraense mais uma vez fez uma atuação pífia, irritando seus torcedores e saindo vaiado de dentro, né, da sua própria casa. Não poderia ser diferente. São coisas óbvias que acontecem. E aquela situação, né, que a gente se pergunta, a gente sabe que vai acontecer, a probabilidade ela é de mais 90% de acontecer o que aconteceu, para que o Remo jogasse fora de casa amanhã, né, vai jogar fora de casa amanhã. E o engraçado é que o torcedor consegue detalhar isso, o torcedor consegue enxergar essas situações, e dentro do Remo o staff, o presidente, enfim, aquela galera lá da cúpula, né, de intelijegues que tem dentro do Remo, não conseguem enxergar o que o humilde torcedor e o humilde canal aqui consegue enxergar. Nós falávamos por muito tempo, né, e a narrativa de alguns torcedores defendiam ainda. Vocês vão entender, a gente falava por vários vídeos e lives aqui, porque o Remo não coloca logo o time titular, ou pelo menos a metade dele, para ganhar o jogo do Amazônia, e decidir entre os 4, ficar entre os 4 e jogar em casa. Não, mas os intelijegues de dentro do Remo, não, vamos jogar com o time C, B, D, Z, bocado de jogador ruim, e aí desentrosado fica ruim ao quadrado. Passando sufoco contra o Castanhal, empatando no último lance. Passando sufoco contra a Amazônia, empatando praticamente no último lance. Mas os intelijegues do Remo estavam certos. E alguns torcedores defendiam, não, para que paraense? Não serve de nada. Paraense não serve de absolutamente nada. Paraense dá, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez que amanhã o Remo vai pegar uma viagem para Marabá, vai perder dinheiro, que o jogo poderia ser no Bainão, casa totalmente cheia, lotado o Bainão estaria. Provavelmente contra o adversário, né? Se o Remo tivesse ganho, não pegaria o Águia. E aí o Remo vai viajar para Marabá, enfrentar horas e horas de viagem, perca financeira. Ai, meu Deus do céu, como eu falo, eu queria ser burro 2 dias para entender esses intelijegues do Remo, porque só um não daria. E aí vai levar o time completo amanhã. Cara, tem que rir, cara. Tem que rir, porque o mais engraçado é que a gente sabia que isso ia acontecer. E agora desmifica tudo aquilo que alguns torcedores defendiam e que os intelijegues do Remo defendiam também, que era: ah, Paraense não vale de nada. Se não vale de nada, por que levou os titulares para amanhã? Agora vai a cavalaria completa, né? Vai Zé Ricardo, vai De Paula, vai Pico, vai Vitor Bueno, vai os zagueiros titulares, vai os 2 goleiros titulares até então, que é o Igor Vinhas, né? Os 2 principais aí, que é o Igor Vinhas e o Rangel, já que o Ivan ainda não está em forma, chegou um dia desse. Ou seja,
Foi preciso o Remo passar sufoco contra dois times que nem divisão tem. Foi preciso o Remo ser vaiado em Castanhal. Foi preciso o Remo ser vaiado no Baianão, para tomarem uma atitude que a gente falava todos os dias aqui. Classifica logo, fica entre os 4. Até gravamos o vídeo antes do jogo contra o Amazonas. Fica logo entre os 4. Pronto, acabou. E vão perder dinheiro, né? Os intelijegues do Remo. Amanhã time completo. E o que me entristece do time completo é que Léo Andrade foi poupado do jogo contra a Amazônia, que era um jogo para ele jogar. Para viajar amanhã. O que preocupa mais é que o Remo está sendo lateral esquerdo nesse elenco do jogo de amanhã, né? Provavelmente o Léo Andrade será esse lateral esquerdo, meu amigo. Então, se o Águia quiser ter alguma chance de ganhar o jogo, não é difícil. É só jogar lá pela ponta esquerda do Remo, ponta direita deles. Não precisa nem ser um pouco intelijegue, né? Pra saber disso aí. E aí o Remo vai ter que reforçar aquele lado esquerdo ali com o Kaique, né? E o Léo Andrade. Eu espero, tá? Eu espero. Se for pra improvisar, já que ele é o rei dos improvisos errados, inclusive, ele improvise o Kaique do que o Léo Andrade. Porque jogar com o Léo Andrade em qualquer posição do campo, até na zaga, que a posição dele é tenebroso, né? Então, se precisa de alguma maneira colocar o Léo Andrade fora dessa partida, parece que a gente sabe que é difícil, já que ele vai viajar e é um cara teimoso, né? Outra questão que a gente vem falando, e a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer, mas os intelijegues, Tonhão e companhia, é a demissão do Osório. Já era para ter demitido, o novo treinador teria uma semana para trabalhar e nada de demissão. Vai continuar, vai levar a cavalaria completa para Marabá, por tudo que eu já falei, né? O favorito da partida. Se o Remo levasse o time B e C, o Remo correria sérios riscos de ser eliminado, perdão. Mas como vai levar aí o time completo, é o favorito, né? O Remo vai ter a sua grande torcida lá no Zinho de Oliveira. Viagem desnecessária. Aí depois o Remo retorna a Belém, dependendo do resultado, né? Futebol só acaba quando o juiz apita. O Remo jogará, né, no domingo no Mangueirão aí. Muita gente me perguntando, Theo, que hora é o jogo do Internacional amanhã? Quanto tá o ingresso? Calma, pessoal, isso é quarta-feira que vem. Essas datas estão sendo separadas para os estaduais, né? Paulista, Carioca, Gaúcho, o grande Campeonato Paraense. Tem outra questão que a gente sempre fala antes aqui, e é tão óbvio, né? Além da demissão, além da questão do Remo nesse Paraense que a gente sabia que iria acontecer. Hoje são 16, né? A janela fecha daqui a 11 dias. Eu vou repetir, 11 dias. Eu falei isso aqui lá atrás, faltavam 28 dias. Faltam 11. O Remo não contratou nenhum jogador. O Remo com esse time aí, sem elenco, o Remo não vai aguentar até junho. Vamos perder pontos em casa, pontos fora de casa, porque não temos peça de reposição. E as que temos, o treinador não sabe escolher. Então são vários erros que são fáceis de ser enxergados, mas muito fáceis. E faltando 11 dias para a janela fechar, o Remo não consegue trazer um mísero jogador de qualidade. Contratou um executivo que veio só ganhar dinheiro em Belém. Acho que veio tratar da logística do Remo, né? Veio tratar da logística do Remo. Mas contratação nada. Estão tentando o atacante argentino, já está fazendo uns 10 dias e nada. Parece que a gente voltou a ser aquele Remo, né? De outroras. Remo precisando de zagueiro.
tentando negociar com o Igor lá do Fluminense, até agora nada, só tentativa, não sai de tentativa. O Remo precisa executar. O Remo não precisa tentar, ele precisa executar. O Remo precisando de lateral esquerdo, e a gente com o Frê, né? Um Sávio que não viajou. E ainda tem a situação do Diego Hernandes, que postou algo aí meio que um enigma, né? Dizendo que a torcida do Remo sempre vai morar no coração dele. Será que é um morar no coração de um tom de despedida ou de uma forma de agradecimento? Eu já tentei buscar junto à minha fonte essa informação, ainda não obtive de resposta. A informação que se tem aí por aí é que o time que tinha ele lá, né, estava querendo a volta dele, mas a gente não sabe como é que tá o contrato dele por empréstimo, né? A gente não sabe como é que tá o contrato dele por empréstimo junto ao Botafogo. Se existe multa para ele sair, se ele pode sair para uma Libertadores, se ele pode voltar algum time pagando uma bagatela. É algo que seria não ruim pro Remo, seria péssimo. Perdeu o camisa 33, um dos caras diferenciados que tem no Remo, jogador de Série A, o xodó da galera, né? O queridinho do torcedor, e uma ponta de qualidade de algumas poucas que nós temos para disputar essa Série A. No que me preocupa do Remo não ter elenco. E se realmente o Diego Hernandes estiver saindo do clube do Remo, será uma perda significativa e diria que no momento insubstituível. Nada na vida é insubstituível. Por isso que eu tô falando no momento insubstituível, porque faltam 11 dias para fechar a janela, o Remo não consegue contratar ninguém. Imagine alguém para substituir alguém que já está adaptado, camisa 33 e xodó do torcedor azulino. Preocupante nessa situação. Vamos para a 4ª rodada da Série A semana que vem. E a gente não tem definição de uma zaga. A gente não tem definição de um lateral esquerdo diferente. Precisamos de substitutos para Zé Ricardo, para Pico, para De Paula e para o próprio Vitor Bueno. Nós não temos. E os erros do Remo são os mesmos, galera, os mesmos. Falamos do erro do Remo no Paraense um mês atrás, aconteceu. Estamos falando sobre a demissão do Osório. Uma hora ou outra vai acontecer. Vamos esperar o Remo pegar o vexame de alguém para demitir esse cara. Sobre contratações é a mesma coisa. Então, porra, tá na cara. Tá tão fácil de ajeitar um Remo para fazer uma bela Série A, para tentar uma vaga na Sul-Americana. Dá para tentar uma vaga na Sul-Americana, sim. Mas as pessoas dentro do Remo não conseguem enxergar o óbvio. Os inteligegues não conseguem ajeitar e enxergar o óbvio. No qual a gente já falou em lives, em vídeos. Pessoal, é só contratar aí 6, 7 jogadores de nível desses aí que eu falei. Dispensar umas bombas que tem aí depois do final do Paraense. Ou até agora mesmo, porque não dá pra jogar com esse time semifinal e final do Paraense. É pedir pra você perder jogo. Os caras, além de ruins, são caras desentrosados e caras sem vontade. Então não vai dar em porra nenhuma, né? Eu conversando com alguns torcedores do nosso rival, aqueles torcedores que não são fanáticos, são torcedores mais centrados e que não vivem o rival em Belém, na capital, vivem no interior, no qual a emoção fica um pouco mais longe, né? Isso faz até bem, inclusive. Mas que são torcedores que estão também para secar o Remo, vendo os jogos do Remo na televisão, já que o Remo hoje é Série A, né? Até o filho do Faustão tava vestindo a camisa do Remo aí. Porque é da mídia, né? Da engajamento. Os mesmos falaram para mim: Theo, o time do Remo, do meio para frente, é muito bom. Pô, engraçado. O torcedor do rival enxerga o que a gente enxerga e os inteligegues não. Mas a zaga do Remo é muito fraca, Theo. Eu conversando sobre o futebol, sabe? E todos falaram isso pra mim. Numa roda assim de 20 pessoas, como a gente é influenciador, né? Eles foram perguntar do futebol e tal, do Paysandu, do Remo, de outros clubes aí. A gente batendo aquela resenha. Mais de 20 pessoas, mais 8, 9 ali, né? Torcedores da Mucura.
consegue enxergar o elenco do Remo. Olha, o time do Remo do meu pra frente é muito bom. O problema é a zaga de vocês, muito fraca. O Rangel também, não é goleiro de Série B, de Série A, perdão. E o treinador de vocês é meio que perdido, escala um time legal, o time toca uma bola, mas no final não consegue. Pô, engraçado, os caras de fora, do outro lado da Almirante Barroso, que não vivem aquela emoção da capital, que faz bem, né? São mais racionais, conseguem enxergar o Remo. E eu vou ser bem sincero, pode ser chato não, mas é a minha preocupação e eu sempre passo a realidade aqui. Eu tô receioso com esse restante de Série A do Remo. Remo faz 2 jogos em casa, tem tudo para ganhar Fluminense Internacional. E já poderia ter estreia de novos jogadores, novos contratados. Hoje é terça, faltou 8 dias para a próxima partida, né? Contratar o jogador, já chegar aqui, já treinar. Quem sabe entrar no bid, já poder até na semifinal no domingo. Quem sabe no Mangueirão, dependendo do adversário que o Remo vai pegar. Mas não, né? Vão levando com a barriga, achando que o Remo a qualquer momento pode se livrar de um episódio catastrófico que seria o rebaixamento para o Remo, principalmente questão financeira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando aqui para amanhã, o Remo é favorito da partida, com todo respeito ao Águia, porque a cavalaria completa vai estar viajando, né? Com exceção do Diego, no qual a gente já falou que fica preocupado. Muita gente dizendo, o Diego tá suspenso. O Diego não tá suspenso, galera. O Diego foi expulso contra o nosso rival e cumpriu contra a Amazônia. Foi opção técnica, espero que técnica, que se ele sair o Remo vai perder muito. Assim como ele não levou o Sávio e o Cofré, né, talvez o Nasp ali para recuperar o jogador, né, nem acredito que seja isso, questão física. Que a gente viu o Sávio e o Diego Hernandes jogarem bem fisicamente, o Cofré não, é um caso realmente de Nasp. O cara tá gordo, tá parrudo, não vai uma na linha de fundo, né? Acho que uma contratação ruim do Remo. Mas enfim, bora esperar mais um pouco de tempo. E espero que seja opção técnica, né? Que já é um erro. Deveria ter levado o Diego Hernandes e o Sávio. Principalmente o Sávio, porque não tem lateral esquerdo. E que seja uma opção técnica aí do teimoso chupador de pirulito Carlos Osório. E que o Remo entre com o time titular amanhã. Não adianta também levar os caras para deixar no banco. Eu tenho medo disso também, receio. Tá, tudo que preza o Remo, que vá para a parte tática, me dá medo. Porque o Carlos Osório não entende muito não, né? E dá receio na gente de ver na hora uma escalação ali o Rangel de ponta esquerda, o Nico de goleiro. Falando em goleiro, o Diego Hernandes estava treinando no gol, né? Num coletivo do Remo lá. Aí essas fotos rodaram nas redes sociais. Então me dá receio, né? Dele inventar o time e não colocar a cavalaria completa logo. Eu colocaria logo o time completo. Inclusive o time que vai jogar contra o Internacional, pelo menos 80%, já que ele não tem o Nico, já que ele não tem o Diego ali, né? Eu colocaria logo o time que vai jogar contra o Inter na quarta-feira. Tentaria, com todo respeito, matar o jogo contra o Águia, ou pelo menos abrir um placar. E depois 5 substituições. É um outro medo também, que ele não sabe substituir. Substituir os jogadores aí, pra gente se classificar, porque seria trágico uma eliminação do Remo amanhã. Meu Deus do céu. Até me benzer aqui, pra gente poder sair vitorioso lá de Marabá e trazer a classificação, quem sabe, pra Belém, em jogo único numa semifinal. Galera, o vídeo um pouco mais longo, né? Quase 20 minutos aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, Asaf TV, agradecer também a Multiprint Comunicação Visual, né? Agradecer a RT Logística, MP Refrigeração. E a gente vai falar desses nossos patrocinadores amanhã no vídeo, tá? Que já vai estar completo. A gente já vai estar no nosso humilde estúdio para falar do Leão Azul Paraense, até pra gente fazer o pré-jogo, né? E a gente também fazer o nosso pós-jogo amanhã, depois da partida. Galera, fique com Deus. A gente vai voltar depois pra gente falar mais sobre o Diego Hernandes. Qualquer informação aí. Valeu, galera. Fui. Bom carnaval a todos aí. Tomem cuidado.